E tem mais agora sobre Dino. Uma pesquisa realizada pelo Ranking dos Políticos revelou que mais da metade dos deputados tem expectativas negativas sobre a atuação do ministro Flávio Dino no Supremo. Na Câmara, 48% acreditam que o desempenho do novo ministro do STF será, tá aí para você acompanhar, ruim ou péssimo. Para quase 14%, a atividade do magistrado será regular. Só 34% consideram que o comportamento de Flávio Dino será bom ou ótimo. Foram ouvidos 102 deputados de 21 partidos. Já entre os senadores, onde Dino foi aprovado para o cargo de ministro do STF por 47 votos a favor e 31 contrários, mais da metade dos congressistas acreditam que a sua atuação será negativa. Para 42,9%, o desempenho de Dino na Suprema Corte será ruim ou péssimo. E para quase 10% deverá ser regular. Ontem, na primeira declaração pública depois, como integrante do STF, Flávio Dino disse que a Corte tem como papel o controle sobre outros poderes. A gente posiciona já essa declaração direitinho para a gente acompanhar, para todos ouvirmos. Alexandre Garcia, você que conhece nos detalhes o sistema político brasileiro, Brasília, o Supremo tem controle sobre os outros poderes? Não. Quem tem controle sobre os outros poderes é o poder legislativo. É o primeiro dos poderes, que tem um mandato popular direto, que representa a fonte do poder. O poder legislativo tem por finalidade constitucional fiscalizar o Estado brasileiro. Fiscalizar, propor leis e tal, mas fiscalizar. Quem fiscaliza é o poder legislativo. É o fiscal político. Isso sim. E a gente está vendo aí que o fiscal político está vendo com desconfiança o senador eleito pelo Maranhão para representar o Maranhão lá no Supremo. Aliás, ele foi eleito por 2.100.000 maranhenses, que o escolheram como seu representante, representante do seu estado, por 8 anos no Senado Federal. Ele ficou 21 dias, se não me engano. Ele trocou 2.100.000 mandantes por um mandante, o presidente da República. Ele passou a ter como patrão único o presidente da República, quando ele deveria ter 2.100.000 patrões por 8 anos. Quem gostou foi a suplente, que vai bater o recorde. Ela vai ficar no Senado 8 anos menos 21 dias. Já está no Senado desde o início, né? Desde que ele foi para a suplente é lá de Pinheiro, que é a terra de José Sarney. O marido dela é deputado estadual do PCdoB, que era o partido de Flávio Dino, que, aliás, estava muito contrito na missa de ação de graças no Te Deum, embora sua origem de um partido que sempre combateu a religião, né? A gente vai à Rússia e vê aquelas igrejas que serviram como depósito de cereais, né? No tempo da União Soviética, mas isso é outro assunto. É muito estranho, né? Não é ilegal, mas não é legítimo. E eu não estou criticando Flávio Dino sozinho, eu critiquei o Eduardo Bolsonaro, deputado, quando quis ser ministro, quando quis ser embaixador em Washington, né? Eu disse claramente que ele estava traindo 1.860.000 eleitores que o escolheram como representante. Tem que ser leal e fiel aos seus mandantes. Isso aqui no Brasil é algo rotineiro, faz parte da vida nacional. Eu estou falando nisso, eu sei que não adianta nada, porque não é ilegal, mas não dá legitimidade à representação. Despreza o valor do eleitor, e o eleitor é a origem do poder. O voto é a coisa mais importante da democracia. Mas, enfim, voltando ao princípio, né? Quem fiscaliza é o poder legislativo, o mais importante dos poderes, o que está em primeiro lugar na Constituição, no artigo 2º. Depois vem os outros. Por último, o judiciário, que não tem mandatos populares.
Perfeito. E Alexandre, agora sim, na primeira declaração pública, depois, como integrante do STF, Flávio Dino disse que a Corte tem como papel o controle sobre outros poderes. Acompanhe você mesmo. E no que se refere ao plano institucional, nós consigamos sempre elevar a cada vez mais a harmonia entre os poderes, na medida do que for possível, cada um respeitando a sua função, o seu papel, tendo muita ponderação, para que com isso nós possamos ajudar o nosso país no principal, que é fazer com que as políticas públicas evoluam, os direitos cheguem a todos os lares. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes. Pois é, Ana, tá aí então, além dessa declaração errada e absurda, o pessimismo quanto à perspectiva de atuação de Dino, Ana? Adriana, só esse trechinho dessa entrevista já traz, né, já mostra o nosso futuro com Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal, né? Primeiro ele diz, né, cada um representando a sua função, a gente sabe que isso não acontece. A harmonia entre os poderes até pode existir, o que não tem é independência. Aí a gente precisa também discutir o famigerado foro por prerrogativa de função. Nós precisamos acabar com isso, porque a própria sabatina do Flávio Dino no Senado foi um chá das cinco, vergonhoso, vergonhoso. Por quê? Porque senadores, parlamentares, todos têm medo das garras, dos tentáculos, né, da caneta autoritária do Supremo Tribunal Federal, que pode abrir inquéritos de ofício contra parlamentares, e então todos eles ficam receosos, né? Chancelaram uma prisão inconstitucional de um deputado, o Daniel Silveira, porque estavam com medo do Supremo Tribunal Federal. Então, Adriana, enquanto nós não entregarmos essa independência ao Senado, à Câmara, nós vamos continuar vendo todo esse happy hour aí que nós vimos com essa foto. O foro por prerrogativa de função hoje deixa nossos parlamentares reféns. Depois, nesse trechinho rápido que mostramos, o ministro do Supremo Tribunal Federal falando de políticas públicas. Mas isso não é discurso de ministro do Supremo Tribunal Federal, isso é discurso do Congresso, da Câmara, dos parlamentares, do Senado, dos deputados, ou ainda até do Executivo, de discutir, o Executivo discutindo com o Congresso políticas públicas. Corte Constitucional discutindo políticas públicas, ele dizendo não, porque assim as políticas públicas chegarão. Senhor ministro, excelentíssimo Flávio Dino, o senhor não é mais um senador. O senhor não é mais um senador, repita. O senhor agora é um ministro do Supremo Tribunal Federal, que olha a Constituição e vê se ela está sendo aplicada. O senhor não legisla mais, o senhor não discute políticas públicas mais. O senhor apenas olha as leis que estão na nossa Constituição e se elas estão sendo seguidas. Apenas isso. Vou trazer para finalizar, Adriana, o Flávio Dino fala tanto, né, dos pais fundadores da América, dos juízes da Suprema Corte Americana, ele até fala um nome bonito, né, os justices da Suprema Corte Americana, mas os pais fundadores, Adriana, aqui, eles tinham um pavor exatamente de um judiciário com o dedo muito pesado na balança. E aí eu trago aqui uma né, das frases de Thomas Jefferson que diz: quando forem estabelecidas nossas constituições, os órgãos judiciários devem ser os membros mais inofensivos do governo. Eles tinham medo exatamente da tirania do judiciário. E parece que os pais fundadores e todo o conceito de liberdade de expressão e de república que o ministro Flávio Dino tanto enche a boca para falar sobre os Estados Unidos, não sei se ele vai aplicar como ministro, como justice do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Acompanharemos. Piotr, agora não adianta repetir 10 vezes que não vai tornar verdade o Supremo mandar nos outros poderes no país. Adri, acho que o Alexandre e a Ana já foram em vários pontos aí, mas vamos imaginar que o Flávio Dino ainda não recebeu o passaporte especial dele, nem precisa ir a Washington para entender essa preocupação que tiveram, por exemplo, os pais fundadores dos Estados Unidos com relação a um poder judiciário
muito pesado sobre a sociedade e os outros poderes. O Rui Barbosa já dizia, aqui, o baiano Rui Barbosa, já dizia, o brasileiro da Bahia, como eu prefiro chamar, já dizia que a pior ditadura é a do judiciário. E há hoje no país uma junta suprema que parece, tem todos os sinais, querer governar o país. Junta é uma expressão que não nos traz boas lembranças, sabemos do que nós estamos falando aqui. Mas deixa eu só continuar essa frase do Flávio Dino. Ele disse o seguinte, né? O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes. E isso faz com que, às vezes, haja aqui e acolá uma discordância, uma divergência, até um atrito. É bem mais do que isso, senhor ministro. Mas quem conhece, continua ele, a história do direito constitucional do mundo sabe que sempre é assim. Sempre o quê? O Supremo intimidando o Congresso Nacional por quase sinais de subserviência e submissão do presidente da Câmara e do presidente do Senado, porque eu vou ao ponto. Vamos lá, nós tivemos uma resposta, um início de resposta do Senado da República no ano passado, que inclusive incitou aquela reação, digamos, bem nervosa do ministro hoje, o decano da Corte, que disse que, olha, ali eram pigmeus morais. E olha que o Senado só aprovou, veja só que coisa, né? Só aprovou o seguinte, que uma decisão monocrática de um ministro do Supremo não pode prevalecer sobre decisões do colegiado, do Congresso Nacional ou do Executivo. Que essa decisão precisa passar pelo Pleno do Supremo, ou seja, também por uma decisão colegiada, tirando o poder de decisões monocráticas. Bom, para você ter uma ideia, o ministro Gilmar chamou de pigmeus morais. Numa reação, bom, a base do fígado ali, porque, embora ele toda hora dizia temos que, digamos, reagir com serenidade, não, aquilo não foi sereno. Chamar senadores de pigmeus morais não é exatamente o que se pode chamar de convivência harmônica. E tampouco respeitar a independência dos poderes, como prevê o texto constitucional, que sim está em vigor, atacado diariamente, mas ainda está em vigor. Quando o ministro Flávio Dino diz assim também, discordâncias, divergências, não. Há gritos desesperados da sociedade brasileira, de juristas respeitados, de homens do Congresso Nacional, deputados e senadores, dizendo, olha, o Supremo está avançando sobre a Constituição, no que se pode chamar de novo constitucionalismo. Que tem o ministro Barroso, por exemplo, como um dos seus precursores aqui no Brasil, um dos mais febris defensores desse novo constitucionalismo. É aquela coisa de transformar tudo da Constituição, porque a Constituição tem muitas regras, e regras são imutáveis, a menos que passem, obviamente, por reforma constitucional, à exceção das cláusulas pétreas. Não, tudo é principiológico na Constituição desse novo constitucionalismo. Então podemos reinterpretar a Constituição. Não, não pode. O Alexandre deixou isso muito claro. A Constituição não foi feita por uma junta de ministros do Supremo lá atrás. Foi feita por deputados constituintes lá atrás, promulgada no 5 de outubro de 1988, sob a presidência gigantesca do Dr. Ulisses Guimarães. O Supremo não tem esse poder. Não pode ter. E é um discurso tão esquisito, porque ele começa falando de harmonia, de questões institucionais, para terminar com essa frase completamente infeliz. No que acredita o ministro Flávio Dino? No começo do texto dele ou no final do texto dele? Do jeito que está, é bom saber como termina. E termina de uma forma que afronta a Constituição e os outros poderes, prevalecendo essa ideia de que o Supremo agora é o poder moderador. Augusto diz com muita frequência aqui, o Supremo não é moderador de absolutamente nada. Os poderes têm suas funções determinadas na Constituição, que fique como está.